tudo bem com você? Olha só, começando aqui mais um podcast A Escalada. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações aqui em cima. Vamos pra cima, me ajuda aí, eu preciso alavancar esse canal e eu conto com você, fechou? Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Gestalto, certificação de garantia no Brasil, galera, é com a Gestalto, a maior certificadora de garantias do Brasil. Se você tá vendendo carro com 3 meses, meu irmão, você tá deixando dinheiro na mesa. A gente tem a forma. Chama a gente, arrasta pra cima, brincadeira. Vai lá no meu Instagram, me chama no direct que eu vou te ensinar como. Também quero agradecer ao pessoal da Pimpag. Máquina de cartão de crédito para loja de veículos é com a Pimpag. Você faz em até 24 vezes para o seu cliente, recebe em 30 minutos na sua conta. Não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, melhores taxas incríveis. Então, se você quer saber mais sobre a Pimpag, ela vai te ajudar a vender mais. Você também vai lá no meu Instagram ou no Instagram da Pimpag, fala que você veio através desse podcast, que você vai ter uma condição especial. Leadify. A Leadify, ela tem transformado a qualidade dos leads de muitas lojas de veículos no Brasil. É um software que eles fazem com que cheguem até você leads mais compradores, leads melhores qualificados. E eu vou te falar, eu conheço muitas lojas que estão tendo muitos e muitos resultados. E, para finalizar, os nossos patrocinadores, G30 Educação. Meu querido, você está precisando de ajuda em qual área da sua loja? A G30 Educação tem uma solução para você. Então, não perca tempo, não fica quebrando a cabeça. Chama o Guga Gadelha, ele vai te ajudar a performar melhor na sua loja. E agora, esse podcast muito especial. O cara é uma lenda e não é mentira, não é força de expressão, é verdadeiro. E eu vou até contar uma coisa pra vocês que nem o pessoal da produção sabe. Fala, galera! Eu copiei dele. Esse cara é muito louco. Você tá na loja dele lá, daqui a pouco ele tá lá assim. Você tá assim, cara. Do nada ele daqui a pouco. Fala, galera! E sai falando. E ele é outro cara, ele tá bravão com o time dele. Ele tá pra baixo, tá triste, alguma coisa. Daqui a pouco, na hora que ele liga o celular, ele fica outro cara. É sensacional. Lenda, inspiração total. É o cara que eu quero ganhar dele um dia e eu vou chegar lá. Marlon Magalhães, sucesso a treinar. Seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto, Bené. Obrigado pelo convite, por participar desse podcast que representa muito para o mercado automotivo, muito qualificado, muito direcionado. Você é um cara que vem ajudando em toda essa transformação do mercado e para mim é uma honra participar aqui contigo, ser convidado, não só pela nossa amizade, mas pelo respeito, pela consideração profissional que eu tenho em você. Você é o cara do network. Esquece. Cara, eu vou falar para você, a gente vai falar um pouco aqui, né, sobre a história do Marlon, que é sensacional, mas eu conheci o Marlon através do Instagram. Foi. Não dele pessoal, porque na época ele não era o Marlon Magalhães, sucesso treinava. Ele era só o esposo da mídia. Da mídia. Eu vi o Instagram desse cara e lá atrás ele já estava fazendo algo diferente do que a galera estava fazendo, né? E me chamou a atenção e eu chamei você no direct. Verdade. Não deu muita moral. Verdade. Também é verdade. Sabe por que eu não te dei moral, Ben? Porque eu tava preso no operacional. Você tava preso no operacional, isso é verdade. Eu tava vendendo, entregando, levando pra oficina, passando pano, no carro pretinho, no pneu, fazendo manutenção, atendendo pós-venda. Eu tava toda essa loucura. Quando eu não consegui te responder você no Instagram e várias outras pessoas. E foi muito legal, que ele até respondeu. Você até respondeu, depois falou assim, quer saber? Fala com a minha esposa. Fala com a mídia. Fala com a mídia. E foi muito legal, a mídia me deu uma atenção bacana e assim, a gente... 2018, Bené? Foi 2018, cara. 2018. Ali a gente se conectou. 6 anos. Não, se conectou não, ali eu chamei você. Aí um dia eu tava num evento no Rio de Janeiro. Foi mesmo. Eu tava no evento no Rio de Janeiro e eu falei assim, cara, eu acho que é esse cara da Garagem 38. Você lembra disso? Lembro. Aí a gente lá, falei, mano, esse aqui, cara, não é você e tal. Verdade. Então eu falei uma coisa que eu não posso falar aqui, senão vou arrumar problema. Não foi? Verdade. Cara, foi sensacional, né, mano? Verdade, muito bom. E, bom. Marlon, eu quero, cara, parabenizar você pelo sucesso que você tem
alcançado. Na verdade, você não tem alcançado, você tem construído o seu sucesso, né? E é legal demais. Eu estive na sua loja 2 vezes e ver, na verdade, é um ecossistema de automotivo, né? Você não tem uma loja de carro, você tem um ecossistema. E, cara, você é inspiração. Nós não vamos falar sobre a sua história hoje, porque não dá tempo. Você vai vir de novo nesse podcast. Aguardem no próximo episódio. Hoje nós vamos falar realmente do mercado, da loja, do ecossistema que você construiu. E, cara, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que foi tudo? Como você gerou esse ecossistema que você tem lá? Bené, primeiro, não falando da minha trajetória, da minha vida, mas quando eu cheguei no mercado de carro, eu entendi que tinha muita oportunidade, né? Porque a gente só vendia carro, né? Sim. A gente só vendia carro. Eu comecei a perceber que isso não é uma característica do mercado de carro, isso é uma característica do mercado, né? O mercado vai ficando competitivo, o produto ele vai ficando cada dia mais na mão do cliente, a concorrência vem aumentando, então tudo isso vem colaborando para que o lojista tenha cada dia menos margem. Então, como lidar com isso, né? Onde eu só vendo carro. E aí eu comecei a perceber várias oportunidades. Na verdade, eu não percebi por si só. Eu sempre tive vontade de fazer isso, de abrir uma outra frente para poder vender para o meu cliente, para poder atender alguma outra necessidade que ele tinha, mas muito atarefado com tudo, eu nunca conseguia iniciar esse trabalho. Mesmo com alguma formação, educacional, eu vi que aquilo não era necessário. Não era suficiente, na verdade. Alguma formação, não. A formação. Fala a sua formação. Então, tenho formação em administração de empresas e um MBA em gestão comercial. Se eu só falar uma coisa aqui, você, cliente final que tá vendo aqui, tem lojista de carro, tá? Que tem MBA. Respeita a nossa história. Não é isso, não? Cara, é verdade. E assim, isso me ajudou a construir muita coisa. Eu passei pelo mercado corporativo. E, assim, o que eu trazia no meu coração? E aí eu vou te falar uma coisa que eu sempre falei para as pessoas. Eu trabalhei no Bradesco, no Itaú, trabalhei na Sodexo, e eu andava com aquela cordinha e tinha maior orgulho de trabalhar ali. E aí eu pensava, será que algum dia a galera vai ter orgulho de trabalhar na minha empresa? Então, o meu grande sonho era conseguir entregar para o meu cliente interno e para o meu cliente externo algo de muito valor, que ele pudesse falar, cara, eu sou cliente da Garagem 88, ou o meu colaborador, alguém do meu time, eu trabalho na Garagem 88. Então a gente vem construindo isso, e entendi eu que para que eu pudesse tocar e trabalhar essas outras frentes que pudessem gerar uma receita e que pudessem resolver um segundo ou um terceiro problema para o meu cliente, eu precisava montar um time. E aí eu entendi, eu tenho até uma apresentação onde eu mostro a minha carteira de trabalho. Todo mundo que abre um negócio, abre com a expectativa de trabalhar para você mesmo, né? O cara fala, eu vou trabalhar para o meu patrão, não aguento mais, eu trabalho para esse cara. Só que quando o cara trabalha para ele, na verdade, que ele acha que trabalha para o patrão dele, naquele momento ele só trabalha para ele. E aí quando você abre um negócio, você trabalha primeiro para os outros. E aí eu percebi que dava dia 10, dia 15, eu estava trabalhando para os outros, para pagar a parte financeira dos outros, para depois começar a trabalhar para mim. E eu falei, cara, eu preciso virar empresário. No sentido responsável, no sentido profissional da coisa, sabe? E aí comecei a me conectar com muito empresário do mercado, com muitos canais de educação, com algumas imersões que me levaram para um nível profissional em relação a ser empresário. E aí todo empresário desenvolve uma característica. Que hoje, quando eu olho para um cara e consigo entender se ele está no nível empresarial ou não, é o simples fato dele conseguir gerir duas coisas, recursos e pessoas. Então, quando o cara ele tem expertise de gerir pessoas e recurso, esse cara, ele é um empresário, ele está um empresário, ele é um cara pronto. Então, sair de um negócio de 1 funcionário, 2 funcionários, hoje para 18 funcionários. E um ecossistema onde a gente trabalha algumas frentes, como a gente tem uma garagem detail dentro da loja, onde a gente atende
um público externo e interno. A gente tem uma frente, começou na semana passada, um consultor específico para consórcio. Isso porque a gente tinha uma demanda e os vendedores não conseguem atender essa demanda, os vendedores de carro, e aí tá a expertise do empresário na hora de fazer gestão de pessoas, fala, cara, eu não vou deixar esse produto para o meu vendedor vender. Se é um produto de prateleira e é importante e rentabiliza, a gente trouxe um consultor de consórcio, a gente vai trazer um consultor de seguro, a gente tem a estética funcionando. Em 2019, a gente comprou uma empresa de vistoria cautelar. Entendendo que isso era um gargalo no mercado, a gente comprou a empresa de vistoria, começamos a operar em 2020, mas muito receoso ainda, sem muito conhecimento do mercado de vistoria, a gente só atendia para a loja. E aí, no último ano, desde o ano passado, a gente atende quase 20 concessionárias, quase 20 lojas na região, atende o fluxo externo e o fluxo interno, e a gente tem um time de 3 colaboradores só para fazer isso. A gente emite hoje uma média de 250 laudos por mês. A sua vistoria qual? Visão Total. Visão Total? 2019 a gente pesquisou todo o mercado. Mas fica lá? Marcas. É uma franquia. Foi? Acho que deu uma desconectadinha, né? É uma franquia volante, né? A gente não comprou a franquia de uma unidade física, porque ainda não tem a SCV no estado do Rio de Janeiro, não tem a necessidade de vistoria de transferência, que é feito pelas empresas de vistoria cautelar. Então a gente comprou essa que era volante. Então a gente tem um time que fica na loja e que fica na rua atendendo as concessionárias, atendendo em domicílio, atendendo a loja. E a gente aproveita para que esse time, já que é um time especializado e é um cara preparado para fazer vistoria cautelar, o que esse cara pode fazer dentro da loja? Avaliação. Então hoje ele faz a nossa avaliação, quando a gente passa para a próxima etapa, o vistoriador faz a vistoria cautelar na nossa loja. Então a gente começou a perceber que existia a possibilidade de trabalhar essas outras receitas, desde que a gente conseguir gerir bem o recurso, aquilo que a gente ganha, que é o dinheiro, que é o recurso financeiro, e conseguir gerir o outro recurso, que são as pessoas. Poder alocar bem as pessoas certas nos lugares certos, desenvolvendo as funções e as tarefas certas para a gente conseguir extrair resultado. Cara, assim, ó, eu conheço a loja, né? Conheço lá o complexo da Garagem 88 mas agora me veio até uma... São vários CNPJs? Hoje a gente opera com 3 CNPJs. 3 CNPJs? 3 CNPJs. Nos últimos 5 anos, Bené, quando eu digo que eu parei para virar empresário, e hoje eu trago isso muito nas minhas palestras, quando eu falo sobre... O cara precisa amadurecer na vida. Você um dia não foi um menino? Sim. Hoje você não é um homem. Se o cara ele abre uma loja, um dia ele é um vendedor, só foi um vendedor e tinha sonho só de ganhar um dinheiro, de captar o retorno, que ele via que o dono da loja ganhava retorno, que via que ele ganhava uma margem legal, ganhava uma boa comissão no carro, a gente precisa amadurecer. Eu amadureci, cara. E aí eu entendi que eu precisava desenvolver outras competências. Precisava virar empresário. Então isso é um caminho natural do cara. Uhum. E eu levanto essa bandeira a todo momento para que as pessoas que entrarem no mercado automotivo, elas entenderem que elas precisam fazer essa transição. E isso não é uma escolha. Escolher ser empresário ou escolher ser lojista não é uma opção. Se o cara vai abrir uma loja, ele tem que entender o quanto de responsabilidade vem atrás disso. E aí, nos últimos 5 anos, eu sentei para estudar com contador, sentei para estudar finanças, sentei para estudar contabilidade, sentei para estudar tributação, sentei para estudar. Porque o cara precisa entender. Eu não sou contador, eu não opero a contabilidade da minha empresa, mas hoje eu sento com qualquer contador para poder entender os 3 regimes de tributação, para saber como que a gente faz uma recuperação fiscal, qual regime tributário é mais vantajoso para uma empresa, quando passa a ser vantajoso para um outro tipo de faturamento, como que a gente pode operar isso de forma legal para aproveitar o melhor para a gente reduzir o custo em cima disso. Então, uma vez que você não tem um conhecimento, se te falta conhecimento, te falta oportunidades ou possibilidades. E aí eu entendi que toda vez que eu absorvia mais conhecimentos, eu conhecia um caminho novo. Então, o conhecimento, ele te abre portas que você nem enxergava. E aí, assim, nesses últimos 5 anos, eu me desenvolvi muito, me preparei muito para esse momento. E a estruturação que a gente fez é muito em função
desse desenvolvimento. E sim, a gente trabalha com 3 CNPJs. São 3 empresas com um time diferente, são 18 pessoas, mas alocadas, cada uma na sua empresa. Obviamente, uma empresa prestando serviço para outra, a Visão Total realizando vistoria e avaliação, a Detail fazendo a parte de estética dos nossos clientes externos e atendendo a gente também. E agora, em janeiro ou fevereiro, a gente abre um outro braço de corretora. A gente começa a operar no ramo de seguro, entendendo também que hoje a gente tem a possibilidade de resolver essa dor do cliente. E todos os CNPJs são dos mesmos sócios? Todos os CNPJs são do mesmo sócio. Ah, cara, que sensacional, mano. Você sabe, desde o dia que eu fui lá, eu falei, porque é muito assim. Agora, mano, deixa eu. Ó, tô até com a camisa aqui, ó. Marlon Magalhães, faz o M, o sucesso é treinável. E assim, cara, esse desenvolvimento que você teve como empresário te levou a fazer o Ironman? Ou fazer o Ironman te fez crescer para ser esse empresário? Então, Vena, eu te falei sobre desenvolvimento, né? Uhum. Eu acredito muito que existam fases na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E como que eu cheguei no Ironman? O Ironman, ele me ajuda e me apoia na minha vida empresarial. O Ironman me ajuda e me apoia na minha vida pessoal e em todo o meu desenvolvimento. Mas chegou uma hora que eu precisava desse desafio. A gente começa a lidar com algumas coisas na vida e que chega uma hora que não é mais um desafio. E aí você entra numa zona de conforto, porque você já domina, você já consegue fazer. Por mais que existam oscilações e você se desafia dentro daquelas oscilações, eu entendi que eu precisava de um novo desafio. Eu entendi que eu precisava ser um cara mais cognitivo, um cara mais inteligente, um cara mais rápido, um cara mais saudável, um cara mais sociável, um cara que se sentisse melhor consigo mesmo, o cara que entregasse um pouco mais para minha família. Benel, meu filho tem 3 anos, né? Você sabe disso. Eu comecei a ir nas reuniões das escolas, antes do Ironman, porque ele entrou com 1 ano e pouquinho ali. Eu entrava, cara, eu olhava, eu falei, meu irmão, se essa criança der uma carreira, o moleque, ele não pega. Não pega, meu irmão. Não... Eu tava aqui no shopping agora, Colinas, né? Isso. Aconteceu exatamente isso. O pai sentado comendo pizza, a criança levantou, acho que tinha a idade do meu filho, brincando com o meu filho. Eles correram, deram uma carreira, ele chegou próximo, sei lá, faltava acho que uns 10 metros para ele chegar na escada rolante. O moleque mirou a escada rolante e ia direto para a escada rolante. O pai levantou, ele não conseguiu dar 2 passos. E aí o Ironman fez o quê? Voou pra cima do moleque. Mas assim, brincadeiras à parte, Bené, isso é muito sério. E aí eu percebi, cara, que não é só aquilo que eu queria pra mim. É aquilo que eu queria para as pessoas que estavam à minha volta, sabe? E isso é uma característica minha, da minha história. Eu comecei a perceber o quanto que eu era capaz de impactar as vidas das pessoas que estavam ao meu redor. Então o Ironman, ele serviu como uma ferramenta para que eu fosse para uma próxima fase, sabe? Então, eu decidi ser um Ironman, viver uma vida, uma rotina de um Ironman para poder me ajudar na minha vida profissional, na minha vida pessoal e ajudar as pessoas que estão à minha volta. Mas a minha pergunta foi a sua evolução enquanto profissional que te levou a ter esse desejo? Sim. Ou você cresceu como pessoa e como empresário por causa da preparação para o Ironman? Então, não... Tá? Eu cheguei no Ironman por um desenvolvimento profissional. O que você vinha construindo te levou a falar assim, ó, agora qual que é o próximo passo? Sim. É o Ironman. Até porque o Ironman é uma prova de triatlon, pra quem não sabe, às vezes a gente tá falando aqui de Ironman. Oxe, não tem um ser humano na falar dela, não sabe que é Ironman. E aí, o Ironman é uma prova de triatlon, uma distância. O Ironman é uma marca, é a segunda marca mais tatuada no mundo. É uma marca muito cara, é um evento muito caro. É um lifestyle, é um estilo de vida. E quando eu percebi que eu estava engargalando empresarialmente, como pessoa, em tentar gerir isso tudo, porque são 3 empresas, 18 funcionários. Eu tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meu filho, tenho minha vida. Eu tenho meus projetos
pessoais, eu tenho um programa de mentoria, um programa de palestra, e eu falei, cara, como é que eu vou gerenciar isso tudo? Então eu cheguei nessa fase, botei o pé no Ironman com uma vontade de dar uma sequência nos outros projetos, entende? Galera, olha só, o cara é casado, tem um filho, tem uma loja, tem como é que é? Garage Detail. Garage Detail. O Visão Total. Visão Total. E tem programa de mentoria. Aí ele fala assim, minha vida tá tranquila demais. Eu vou me preparar. Aí ele vai, entendeu? Tá quando você gravou aquele vídeo, você tava com quantos quilos? Quando eu gravei o vídeo de compromisso? Cara, ali eu tava bem. Eu não tava mal. Eu tava com 87 quilos, se eu não me engano. Mas 80, tava 80, não. Então, eu tava bem, só que assim, eu sempre procurei emagrecer, Bené. Eu cheguei a 110 quilos, quase 115 quilos. Eu cheguei a 3 dígitos. Hoje eu peso 74 quilos. 73, 74. Quando eu digo que eu tava bem, cara, porque naquela foto ali, ou naquele vídeo, isso tô falando esse ano, tô falando desse ano, tô falando de janeiro desse ano. Eu tava com 87 quilos e tava bem. Bem como? Eu corria todo dia. Eu fazia crossfit, eventualmente saí do crossfit, mas de vez em quando fazia crossfit. Futevôlei, gostava, eu era um cara ativo. Mas eu percebi, cara, que a gente vive num ambiente de competição, tá? O cara que é empresário, o cara que é o dono da loja ali, vive num ambiente de pressão e competição o tempo todo. E quando que ele treina essa mentalidade competitiva, sabe? Para ficar forte mentalmente, para ficar forte fisicamente, para ficar com a saúde forte, com os relacionamentos fortes. O cara não treina isso, cara. Sim. Essa frase sucesso é treinável, provavelmente você já ouviu o Joel J falar isso. Sucesso é treinável, mas essa frase não é do Joel J. Essa frase é de Napoleão Hill. Ele diz no livro dele Pense em Riqueza que tanto o sucesso quanto o fracasso são treináveis. Assim como, se você não faz nada dentro da tua empresa, se estabelece uma cultura. Ou seja, você precisa ser intencional naquilo que você faz. Então, eu entendi que aquilo que eu iria construir iria me levar ao sucesso. E o Ironman foi uma decisão pro sucesso. Entendi. Quando eu fiz aquele vídeo que eu tinha 87 quilos e eu tava bem, quando eu escolhi fazer o vídeo, eu queria ser um Ironman. Sem brincadeira, Bené. Em fevereiro, quando eu comecei essa trajetória, 4, 5 meses depois, eu tinha 75 quilos e 5% só de percentual de gordura no corpo. Eu já tentei emagrecer várias e várias e várias e várias. Você não tem noção da quantidade de vezes que eu já tentei emagrecer. Cheguei a um peso que eu me sentia bem, mas cheio de dobrinha. Assim, com uma capacidade física ok, mas que não performava. E aí, meu amigo, não tem como... Você acha que o cara que não tem sucesso na família tem como ter sucesso no trabalho? De jeito nenhum. O cara que não tem sucesso, o cara que não tem saúde, o cara que não tem tesão, o cara que não tem vontade de viver, cara, o cara que não tem autoconhecimento, que não tem autodomínio, esse cara não vai ter sucesso profissionalmente. E esse sucesso não é ganhar dinheiro. Porra, minha loja vende, deixa dinheiro no caixa. Mas o cara espiritualmente e emocionalmente é um cara fraco. É um cara fraco. E eu descobri que eu sou um cara muito mais forte do que eu imaginava. Nossa, nossa. Só que eu não sabia disso. Só que quando você começa a dominar isso, quando você começa a se colocar numa zona que você não tá, sabe? Que você começa a desenvolver habilidades que você não tem fora da tua zona de conforto. Por isso que eu te falei, tava muito tranquilo para mim. Obviamente eu não sou o melhor empresário do mundo, não tenho todos os conhecimentos, mas aquele caminho tava muito tranquilo. Era fácil trilhar a próxima fase, sabe? Do conhecimento nessa trilha de desenvolvimento do conhecimento. Falei, cara, eu preciso de mais. E esse mais, essa cereja do bolo, foi o Ironman. Então, isso mudou o meu corpo quando eu não busquei mudar ele. Top, você consegue entender sim, isso, cara? Total. Faz sentido? O seu negócio não era mais o corpo. Não. Era o objetivo. Eu chegava em casa e minha esposa falou, você tá ficando muito magro, você tá ficando muito magro, você tá ficando muito magro. Aí depois, por uma indicação... Eu odeio academia, tá? Por uma indicação do... Odeio academia. Por uma indicação do meu ortopedista, eu fui pra academia fazer um fortalecimento por conta de uma tendinopatia. Porque é muito volume, performance, muito volume.
assim, graças a Deus é só uma tendinopatia, uma inflamação do tendão, da patela, ok. Os ligamentos, tudo ok, porque é muita pressão no joelho e eu tive que fazer um fortalecimento para poder trabalhar isso. Quando eu vi, eu comecei a fortalecer core, que você trabalha muito core, muito. Você trabalha muito a parte superior na natação, você trabalha muito a posterior. E aí, quando eu vi, cara, eu tava secando cada vez mais, porém ficando mais forte. Cara, é assim, eu brinquei, né? Porque o cara não tem problema nenhum, ele vai se inscrever. O cara já tem 5 coisas, né? Família, 4 empresas, e vai lá e fala assim, agora você olha bem. Vou arrumar um problema. O cara já tem um monte, né? A gente sabe que lidar com carro não é fácil. Não é fácil, Né? cara. E aí, cara, vou arrumar mais um problema. Porque a preparação para o Ironman é muito difícil, né? A Muito. alimentação muito regrada. Eu lembro, cara, e você foi se transformando cada vez mais, ficando mais focado e mais focado. Na verdade, Benê, tanto o Ironman quanto qualquer coisa na vida você pode fazer de qualquer jeito. Eu fiz o Ironman no Rio de Janeiro no dia 23 de junho esse ano. Quando eu entrei no Iron Village, que é uma arena incrível que fica montada por 3 dias para os atletas irem lá, retirarem kit. Tem alguns produtos Ironman que você compra, mas se você não concluir, você não pega, que são os produtos finish. Você não pega os produtos se você não concluir. Isso é muito maneiro. E eu fui lá, cara, eu vi tanta gente fora de forma que eu falei assim, cara, não é possível que esse cara vai fazer Ironman. Eu tava tão preocupado de estar bem fisicamente, não de estar magro, mas de estar bem, de estar forte, de estar preparado, de não fadigar. Eu falei, pô, não é possível, cara. Eu vou te falar, eu conversei com algumas pessoas assim, às vezes na fila, para comprar uma garrafinha, para poder estampar o nome. Todas elas que fizeram Ironman naquela condição sofreram horrores. Sofreram horrores. Quando eu fui fazer a minha prova, eu comprei uma Oge Stimola, que é uma bicicleta speed, aquelas bicicleta com pneu fininho. O pneu furou 6 vezes, cara. Você sabe a história. Sei. Tem lá, inclusive, no meu Instagram, lá, eu fiz 5 episódios, 5 relatos de como foi o Ironman ali no Rio de Janeiro. 5 vezes, Bené. Eu fiquei mais de 1h10 parado no percurso da bike. Caraca. Eu chorei, sentei no chão, tirei o capacete, desidratei porque eu fiquei muito no final do percurso, já não tinha mais água, já tinha acabado a minha água, não tinha eletrólito, não tinha carboidrato, tinha nada. Fiquei mais de 30 quilômetros sem repor absolutamente nada. Fiquei por 2 vezes no túnel Marcelo Alencar, para quem não conhece no Rio de Janeiro, o túnel Marcelo Alencar que liga a rodoviária ao aeroporto Santos Dumont. É um túnel, cara, que, porra, é quente, você não consegue respirar direito, você fica parado ali, o Rio de Janeiro, um sol para cada um. E eu vou te falar, é exatamente assim, cara. Quando o cara tá no negócio, abre a loja, se ele não tá preparado, na hora que vem a primeira porrada da garantia, esquece, irmão. Vai sair. O Ironman te ajudou a ser mais forte mentalmente? 100%. É? Não só mais forte, mas assim, quer ver? Todo lojista passa por isso. Cara que tem loja precisa ter uma conversa difícil com as pessoas. Sim. Com o funcionário, com o gerente, com o gestor, com a esposa. Cara, isso me ajudou muito a ter esse tipo de conversa. Porque quando eu cheguei na prova, eu enfrentei muito mais um obstáculo mental por conta dos problemas que eu tive do que físico. Fisicamente eu estava muito bem, mas mentalmente eu cresci naquele momento, sabe? E todo o período de preparação eu cresci mentalmente, porque eu fui trabalhando o fato de não errar, de conseguir ser constante, de conseguir ser específico, de pedir ajuda. Cara, eu ia pro treino de natação, eu toda hora... Eu tava chato já, sabe? Tudo eu queria pedir opinião, eu queria saber se estava certo, se estava errado, se tinha uma indicação para alguma coisa. Toda hora eu procurava um profissional. E eu comecei a valorizar, eu já valorizava as pessoas que dão mentoria, igual você que faz esse evento. Cara, isso tem um valor absurdo. Isso tem um valor absurdo. Só que o outro lado precisa valorizar. E eu aprendi isso, sabe? Eu falei, cara, isso tem muito valor. Valorizar os profissionais que têm a capacidade de te indicar o caminho certo e você errar menos, e errar pouco, e errar barato. Isso é sensacional, cara. E aí isso também me ajudou demais a poder pedir ajuda, levantar o braço, falar, cara, não tô bem, tô com uma dor no joelho, tô com uma dor aqui, não tô conseguindo. A você não procrastinar.
Eu tinha um coach, tenho ainda um coach de triatlon, que é um professor, que é um cara que monta os treinos. Pô, eu não treinava, cara. Eu poderia simplesmente largar o telefone lá. Mas você procurar o cara e falar, cara, eu não fiz, eu não consegui, eu tô com essa dificuldade nessa atividade, assim, assim. O cara que é mentorado, ou o cara que tem um treinador, o cara que tem um professor, precisa demandar, né? O dono da loja precisa ter alguém para demandar. Cara, tô com essa dúvida. Quem tu acha que pode me ajudar, Bené? Eu fiz isso o tempo todo durante a preparação do Ironman. Isso me ensinou, cara, que todo mundo precisa de ajuda. Cara, é assim, ó, eu vejo que você é muito competitivo. Você é um cara que você não aceita nada mais ou menos. Eu sou competitivo comigo mesmo. Isso. Mas você não aceita, por exemplo, a sua loja tem que ser. Cara, a galera, quem conhece a garagem, não conhece a Garagem 88, não sabe, mas, por exemplo, assim, é excelência. Em todos os ambientes da Garagem 88, tem uma máquina de café, tem uma geladeira que tá abastecida com tudo que pode. Assim, é tudo no detalhe lá, né? Você lê muito, você tem uma rotina muito definida da sua vida, né? Eu brinco com você de vez em quando. Um dia eu vou ganhar do você, né? Que eu vou acordar. Às vezes eu acordo, galera, achando que eu vou ganhar do Marlon. Não, hoje eu acordei cedo, vou fazer uma negociação antes com o dele. Ele já postou lá. Né? 4h20 da manhã que você estava acordando, né? 4h05. 4h05. Hoje você tá mantendo? Mantenho. 4h05 ainda? Só que assim, eu também aprendi que dormir é importante. Uhum. Então, pra quem... Eu tô com um relógio aqui, eu tinha um Apple Watch, e aí, pô, troquei por um Garmin, que é um relógio mais focado para essas provas de endurance, de triatlon mesmo. Ah, é? Eu durmo com o relógio, porque eu acordo, e aí durante o dia, durante a semana, eu preciso saber a minha média de horas, porque eu dormi. E aí o relógio já contabiliza depois que você faz uma atividade física, olha, você precisa descansar tanto tempo. Então, descansar Faz parte do processo. faz parte do processo. E eu não tava respeitando isso. E aí hoje eu combino com a minha esposa e às vezes dá 8 horas da noite e a gente já tá dormindo. Caraca. Já tá deitado. Acontece de errar? Acontece de errar. Tem dia que às vezes acontece, tem um evento, alguma coisa, eu falo, putz, cara, eu já tenho que gerenciar 2 problemas. Primeiro, que eu vou sair, tenho que ir num lugar onde eu coma o que não vai me influenciar, que não vai me atrapalhar, e eu preciso dormir. Quando acontece isso, eu aceito, eu acordo às 4h05 da manhã e falo, cara, eu vou dormir mais 1 ou 2 horas, dependendo aqui. Então a gente precisa gerenciar bem isso, sabe? Da mesma forma que tem dia que eu falo, cara, eu tô cansado, mas eu não posso deixar de ir. Hoje eu não posso deixar de ir. E aí você vai lá e faz. A gente precisa buscar o tempo todo um equilíbrio, tá? Eu vi até alguns cortes na internet, a galera falando, não é que ele tem que buscar o desequilíbrio mesmo, porque tem tempo que você vai trabalhar pra caramba e vai esquecer pro lado de cá. Eu acredito em equilíbrio. Porque, assim, o desequilíbrio ele vai existir, Bené, tá? A gente tem que trabalhar, se a gente colocar uma balança aqui sem nada, tá equilibrado, tá os dois lados. Quando você sai pra trabalhar, imagina que sai pra trabalhar um peso, é uma medida, que quando você colocar aqui, cara, desce. Não adianta você deixar do outro lado ali parado, você precisa colocar aqui e o outro lado é o quê? Tá com a família? Porra, é estudar, é fazer algo que tu gosta, é fazer um hobby. A gente precisa buscar o equilíbrio, porque o desequilíbrio já acontece, porque a volatilidade, a velocidade das coisas é muito grande. Então não dá pra buscar um desequilíbrio, ficar igual um maluco, não vou dormir, não vou fazer, não. Cara, você precisa respeitar o teu corpo, você precisa respeitar a tua mente, você precisa respeitar a tua família, você precisa se respeitar, porque você tem um limite. E dormir é um dos pilares para quem quer performar. Alimentação, atividade física e sono. Inclusive, cara, a gente tá no Setembro Amarelo, certo? A gente trouxe um psiquiatra na loja para poder dar uma palestra todo ano, nos meses temáticos, a gente traz um profissional para poder falar com a galera. Nesse ano a gente teve um cliente nosso que se disponibilizou, deu uma palestra de 1 hora. E uma das principais formas de se evitar, na verdade, de se evitar e de se identificar que uma pessoa está entrando num processo de depressão é a pessoa que não dorme. Se você identifica que uma pessoa não está conseguindo dormir, cara, isso já é um sinal de alerta. Eu sei. É um sinal de alerta muito forte. Eu tava sem dormir. E assim, eu me considero que eu tenho alta performance profissional.
né? Eu me considero um cara de alta performance. E só que às vezes, cara, aí você chega num ponto que você fala assim, qual é o próximo passo? É isso. Qual é o próximo passo? E eu tava, na verdade, eu ainda tô nessa questão. Sim. Você sabe, já compartilhei algumas coisas com você que eu quero dar o próximo passo. Sim. Só que eu ainda não encontrei esse próximo passo. Mas, cara, e às vezes não tem próximo passo. E às vezes você pode ficar onde você tá e tá tudo bem. Sim. Você fala assim, não, eu vou decidir ficar aqui. E o que tá aqui tá bom, eu conquistei o que eu queria e tá tudo mais. Por exemplo, você fala assim agora não tem próximo passo. Sim, só vou manter o que eu conquistei. Lógico. É uma decisão. É uma decisão, né? Só que assim, eu tô me cobrando, mas eu tava chegando num nível de um próximo passo, de uma cobrança absurda dentro de mim. Sim. E eu fui no psiquiatra, não tenho vergonha de falar. Fui no psiquiatra. O psiquiatra falou assim, cara, você tá desequilibrado. Uhum. Não desequilibrado emocional, Sim. mas tá com um desequilíbrio da sua vida. Os teus sentimentos, Exatamente. teus pensamentos. E aí você precisa buscar o equilíbrio. E aí foi quando eu me deu remédio, porque eu não tava dormindo. Sim. Eu ia dormir 2 horas da manhã, porque eu não conseguia dormir antes. E quando era 5 horas da manhã, eu já estava acordado. Tava dormindo 3 horas por noite. E aí eu comecei a tomar remédio. Aí quando eu fui fazer um check-up, aí eu vi que eu tava pré-diabético, colesterol alto. Cara, não conseguia amarrar o cadastro do meu tênis. Eu lembro, você entendeu? comentou. Eu lembro. Então, assim, aí eu procurei um personal, entendeu? Eu fui fazer as coisas que eu precisava fazer, né? E eu não sou focado como você, e eu tenho algumas dificuldades. Mas eu falei assim, cara, agora a questão não é mais de ser competitivo, é questão de vida. É isso. De sobrevivência. Você chegou no ponto, Bené. Porque assim, cara, o que acontece? Eu podia ficar com os meus dilemas, ser fraco mental, porque em 2009 eu fui fraco mental, que me deu um prejuízo de mais de 3 milhões de reais. Nossa. É história. Um problema que eu tive na minha vida pessoal, que por eu não ser forte emocionalmente, forte mentalmente, eu me permiti, na verdade eu não perdi, eu me permiti sair torrando o meu patrimônio e tal. E aí, agora eu me deparei assim, cara, eu tô bem, tô conquistando tudo que eu sonhei e tal. E agora? Qual é o próximo passo? Eu comecei, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E me espelhando em pessoas, competindo com pessoas. Medindo. Cara, minha cabeça, buf, eu te compartilhei isso algumas Sim. vezes. E aí eu falei assim, cara, eu posso ser fraco. Aí um dia eu cheguei e falei assim, ó, eu preciso de ajuda. Aí foi quando eu marquei o psiquiatra. Eu fui no psiquiatra, meu irmão, e falei assim, cara, eu preciso da sua ajuda. E aí ele falou assim, ó, você precisa, não é da minha ajuda, você precisa da sua ajuda. Então você precisa ir no cardiologista ver como é que tá seu coração, você precisa fazer um check-up total. Cara, e eu fiz esse check-up e eu descobri que eu tô pré-diabético. Entendeu? E eu nem faço. Aí eu tô com colesterol alto. E aí eu descobri uma coisa, eu tô de colesterol alto, não é nem pelo que eu como. Porque o meu corpo, Sim, ele produz colesterol ruim. Entendeu? Bené, eu tenho o mesmo problema. Assim, um dos maiores benefícios pra mim, né? Você já viu aquela frase que as pessoas falam assim, eu mato e morro por você, tanto que eu te amo. Por que você não vive pelo cara? Não é? Sim. Eu fui no cardiologista e minha esposa, não, ela achando que o volume era tão grande que ela falou, não, você não pode infartar, porque pelo amor de Deus, vai deixar a gente sozinha, ela estava certa. E quando eu fui lá, já com uma alimentação, eu fui no cardiologista, meu colesterol não estava alto, tá no limite. Aí eu falo, você come ovo, você come isso? Eu não tô comendo, cara. Ele falou, cara, isso é uma característica do seu corpo. Então, Isso. não quero performar, eu não quero ser igual ao Marlon. Não quero performance. Mas tem alguma coisa em comum que eu quero e que você quer. E que esse lifestyle, talvez não no mesmo volume, esse estilo de vida vai te levar a ter, é saúde. É saúde. Conhecendo, cara, os pontos de atenção. Já que você sabe disso, você vai evitar comer uma coisa. Você vai... Se você precisar tomar um remédio para controlar a tua pressão, você sabe. Cara, a gente precisa respeitar o nosso corpo e a gente precisa valorizar as pessoas que a gente ama se cuidando. É isso. E hoje eu tô nesse processo. Hoje eu tomo remédio pra controlar o apetite. E eu vou te falar, na verdade não é pra controlar o apetite, é pra ajudar a queimar a gordura acumulada. Porque eu não sou aquele cara que come muito. Você já almoçou comigo várias vezes. Eu não sou aquele cara, mas eu comia muito errado. Então, assim, eu tô com um inibidor de apetite. Eu tô com um remédio que eu até esqueci o nome, mas ele é pra depressão. Sim. Eu tô tomando um remédio pra queimar gordura no fígado, que eu tava com gordura no fígado. E eu tô tomando remédio pra controlar a pressão.
E aí eu tô fazendo atividade física. E assim, cara, tô dormindo mais, tô tentando a controlar a minha ansiedade. E tudo isso, Marlon, me fez pensar em um monte de coisa, né? E não é sobre ficar magro. Não. É sobre poder dar uma carreira, Uhum. né, pra criança. E assim, eu não vou performar na sua, como é que fala? Frequência. Sim. Não é o que eu almejo para minha vida, mas eu almejo ter uma qualidade de vida e viver pelo menos até Ficar uns saudável, cara. Exato, exatamente. Ficar saudável. Né? Para poder ter um negócio só. Lógico. Como é que você vai liderar 5 empresas? Esquece. Entendeu? Eu, por exemplo, vou te falar, cara, eu tenho a Escalada, eu tenho a Gestalt, eu tenho a família, eu tenho a Pimpag, eu tenho o Guga, que eu sou embaixador, eu tenho os eventos. Cara, se eu não tiver com saúde... Não vai. Não vai. Como é que você vai liderar a sua loja? Ah, eu tenho 5 lojas de carro. E aí, meu irmão? E quer saber? Se um dia trocar e bater com as 10... Esquece. Entendeu? Bené, já aconteceu. Você que conhece muito dono de loja, você vê isso acontecendo. O cara sai, tem que ir correndo para pegar o filho, aí volta, aí chega, não dá tempo de almoçar, e tem um cliente, aí estoura um pós-venda, aí volta. O que é? Você que trabalha com... Acho que você é o cara com a maior propriedade para falar sobre isso, para a gente criar um pano de fundo aqui real. O que é mais caro para o lojista hoje, em relação à compra e venda de carro? É ele trabalhar de forma preventiva, fazendo uma revisão no estoque, comprando os melhores carros, emitindo uma garantia de 1 ano, ou ele trabalhar de forma corretiva do autosseguro. Igual as locadoras fazem, tem um carro, vai no autosseguro, compra o pior carro, com a quilometragem alta, não faz revisão, não coloca garantia. É muito mais caro. O que é mais caro? É muito mais caro a segunda opção. Por que a gente escolhe a segunda opção com a nossa saúde? É louco. É isso que a gente está fazendo. A gente está pegando a pior alimentação, a gente está trocando o dia pela noite, a gente está escolhendo as piores formas de se alimentar, a gente está acabando com a nossa vida e a gente vai pagar caro para consertar isso de forma corretiva. Cara, é caro, tá? É caro. Muito mais caro. Eu vou falar para você, eu tenho, por exemplo, assim, um remédio que eu tomo custa R$1.250 a caixinha, que dura 30 dias. E aí, Bené, eu vou te falar uma coisa aqui que, cara, fica aqui para você e para quem tá assistindo o podcast. Se isso custar R$1.250, É barato. tá barato. É verdade, é verdade. Porque pode custar a tua vida, Exato. cara. Pode custar a tua vida isso. A Exato. falta de cuidado. Sabe quantas vezes eu ia no médico? Ah, Nenhuma, pô. caraca. Nenhuma. Eu não ia no médico, porque eu... Só que aí, pô, eu tenho uma tia que faleceu, que é a irmã da minha mãe, faleceu de infarto. Tem alguns indicativos, assim, não tenho muito problema de saúde na família, mas... E aí, cara, tu não sabe. Cara, eu tenho 51 Vai anos. arriscar? Então, eu tenho 51 anos. Eu tive 2 irmãos que teve câncer de próstata. Eu tive 3 irmãos que infartaram. Então, assim, risco altíssimo. Muito, E eu cara. nunca tinha feito nenhum exame de PSA. Aí, cara, eu fui no urologista. Meu irmão, eu fiz os exames que tem que fazer pra saber se tinha câncer Sim. de próstata. Você tá entendendo? Graças a Deus não tem. Não tem. Eu fiz os exames, tem que fazer. Cara, graças a Deus eu não tô, assim, pré-infartando e nada. Mas é só porque eu mesmo não fiz nada pra isso. Você Entendeu? quer ver uma outra coisa que eu me conheci também, Bené? Cara, muita coisa aconteceu no percurso do Ironman, mas muita coisa. Você já se sentiu angustiado assim durante o dia? Você tem que fazer Várias muita vezes. coisa, vai pra cá, vai Isso. pra lá, atende o Guga, volta, aí tem a escalada, aí tem um lojista quebrou o carro, a Marlon me liga, mas eu também tenho que ir pra Curitiba, aí tem que voltar e ir pra São Paulo e não sei o que, tem um evento. Eu ficava assim na loja, né? E normal, assim. Mas sabe aquela hora? Eu já chegava de manhã, Faltando ar. eu falava, cara, tô... E aí, café. Aí fui no cardiologista, o cara falou assim, café e ovo, né? Ele, eu quero saber como é que o seu... Eu falei, cara, tomo café pra caramba e tal. Eu falei, cara, reduz. Eu falei, não, é o que me deixa ligado e tal. Ele falou, não é, cara, não é. Pô, para com ovo, cuidado, teu colesterol aqui. E aí ele é totalmente contra e tal. E aí, beleza. E aí eu, ouvindo um podcast com alguns triatletas pró, que são os caras profissionais, eu ouvi um que fazia detox de cafeína. Ele falou, mano, eu tiro o café durante 3 meses, quando chega no dia da prova, eu tomo uma porrada de não sei quantos miligramas, meu irmão. Eu falei assim, porra, interessante isso, cara.
Eu falei, pô, o cardiologista pediu para mim parar. Eu subi na esteira para fazer um teste. Você põe uma máscara, mede VO2, você vai pra esteira, enfim, você faz alguma atividade ali real, todo plugado, e aí vai te acompanhando. Eu subi com a pressão 14, minha pressão tava 14, batimento cardíaco, né? E aí ele falou, cara, olha só, tem alguns indicativos aqui, mas eu acho que você tem que mudar alguns hábitos pra gente poder refazer isso. Bené, eu tomo cafeína, mas eu comprei café descafeinado. Mudou a minha vida. Caraca. Mudou. Um detalhe. Cara, pensa num cara leve. Isso na primeira semana o Monique falou, nossa, você tá estranho, porque eu sou muito agitado. Eu continuei agitado, mas dentro de uma frequência, dentro de um domínio, sabe? Sabendo o que eu tô fazendo e me sentindo leve, cara. Eu falei, cara, como é gostoso se sentir leve. Eu ia nadar, Bené, juntava a fobia de mar, eu nadava com batimento 180. Nem correndo o meu batimento chega a 180. Então, assim, esse cuidado com a saúde me fez conhecer o meu colesterol, o mal que a cafeína fazia, ou o excessivo volume de cafeína me fazia. Eu comecei a entender que eu corria errado, que eu tinha dores no joelho por conta de algumas situações. Enfim, cara, uma série de coisas que eu descobri em relação a mim que me atrapalhavam performar, inclusive na empresa, sabe? Que me atrapalhavam performar no meu dia a dia. E aí eu falei assim, pô, eu me sentia bem, eu não me sentia mal com o meu corpo. Depois que eu perdi... Você já viu... Não sei se você já foi na nutricionista. A galera pega 1 quilo de gordura e 1 quilo de massa. Uhum. A proporção é bizarra, cara. Sim. Tá carregando peso morto, porque não serve pra absolutamente nada, cara. E aí eu olhei aquilo, quando eu vi a primeira vez, eu falei, o que é isso aqui? Pô, isso aqui é 1 quilo de gordura, isso aqui é 1 quilo de massa. Então, assim, isso me trouxe um benefício muito grande, que isso traz um impacto pra minha esposa. Eu incentivei e motivei ela a mudar os hábitos, e aí pro meu filho, para as nossas amizades, pro meu cuidado, pra minha saúde, pro meu negócio, pro meu time. E aí, cara, isso foi tomando uma proporção muito grande, entendeu? Isso foi impactando tudo que estava ao meu redor. Top demais. E assim, não é sobre, né, não estamos falando sobre emagrecimento, não estamos falando de performance. Também. Seja no profissional, também, né? No sentido de cuidado da saúde. A saúde que vai poder te ajudar a performar nos negócios, né? Perfeito. Você vai poder, tá. Marlon, já foi, já era. Nós vamos marcar a segunda. Na Fenalto, tu vem antes. Boa. Pra gente vai gravar aí falando da sua história. Fechou? Bora, tá assumido o compromisso público aqui? Tá assumido. Então, fechou. Mais uma vez, agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado, Gestalto, Pimpag, Leadify e G30 Educação pelo apoio ao nosso podcast. Marlon, obrigado por ter vindo. Bené. Cara, sensacional. Te devo mais essa. Tá, irmão, doido. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, galera. Vambora. Valeu. Acelera!